Amar o outro sem se abandonar. Aonde está o limite entre o cuidado e o excesso? Olá, Mariluz aqui falando, sou psicóloga clínica e trabalho com raça, gênero e, claro, saúde mental. E aí, sabe me responder essa pergunta? Aonde está o limite entre você cuidar do outro e passar de todas as barreiras e te deixar na mão? Você já sentiu isso? Que às vezes você está fazendo coisas pelo outro, cuidando do outro, e você pega como um trator a 100 km por hora e ultrapassa todas as barreiras em relação aos seus valores, em relação ao que você pensa, ao que você sente. E se você não faz aquilo que o outro espera, você se sente egoísta? Se você se sente dessa maneira, esse vídeo é pra você. A primeira coisa, a gente precisa estabelecer o que seria o respeito. Porque quando a gente vai lá e ultrapassa todas essas barreiras para favorecer alguém, a gente acaba esquecendo a pessoa que é mais importante, de cuidar dessa pessoa, que somos nós. Então, tem uma palavrinha essencial para esse conteúdo que se chama respeito. Eu tava fazendo uma reflexão com uma amiga minha. Antes de tudo, se você não me conhece a primeira vez que você tá aqui, eu preciso te explicar uma coisa sobre mim. Eu sou uma pessoa que tem algumas obsessões. Alguns temas, eles entram no meu dia ou na minha semana e eu fico refletindo, eu escrevo texto, eu gravo vídeo sobre isso, eu converso com os meus pacientes. Então, assim, senta que lá vem história. Porque eu faço isso, é uma coisa, um jeitinho Mari de ser. Eu tenho aí algumas pequenas obsessões e depois passa daqui 2 ou 3 semanas e vem uma outra. E é muito em função disso que eu gravo esses conteúdos. Então, já dei o contexto pra você, vou te contar aí esta história que me fez refletir muito sobre respeito. Estou eu conversando com uma colega de profissão, amiga, psicóloga, e ela me contou lá um dado, enfim, não muito relevante, sobre a família dela. E nisso, a gente fez uma reflexão, ela me dizendo, de 3 camadas de respeito que são imprescindíveis. A primeira, o autorrespeito, que esse muitas vezes leva as pessoas para o consultório. Porque quando a gente tá falando de amor, excesso, basicamente o que tem por baixo disso é o quanto a gente consegue ou não se respeitar. Então, primeira camada, voltando, autorrespeito. O autorrespeito é você, por se conhecer, por saber quais são os seus valores, o que é importante pra você, o que você gosta, o que você não gosta, você estabelece, ele é quase como colocar um cercado na tua casa. Você põe ali um cercado, muro, cercado é bom, né? Põe um muro ali na tua casa, e essa casa é você, são seus sentimentos, suas emoções, sua trajetória, sua bagagem, sua história, você por inteiro. Então, a primeira coisa é o autorrespeito, ou seja, eu preciso me conhecer, saber tudo isso sobre mim e, obviamente, manter este muro. O limite é não ultrapassar o muro. A segunda camada é o respeito ao outro, que muitas vezes essa não é a maior dificuldade das pessoas. A maior dificuldade está entre a primeira camada e a terceira que eu vou dizer agora, que é como é que eu ajudo a outra pessoa a me respeitar. E não tem como impor isso, porque a gente não tem controle sobre o outro. Então, na realidade, é como é que eu coloco essa cerca e comunico esse muro ao outro, à outra pessoa. E é aí que mora o perigo, que muitas vezes a gente perde essa noção daquilo que é o excesso, daquilo que é o cuidado. Seja o autocuidado, seja o cuidado com o outro. Eu tô te contando essa história das 3 camadas porque eu quero trazer essa reflexão, porque eu tenho uma missão pessoal, que eu já falei inclusive em outros conteúdos, que é combater a ideia de que quando a gente se cuida, a gente está sendo egoísta. Ou uma outra coisa que eu escuto muito, a linha é muito tênue entre gostar da gente e ser arrogante, reconhecer as nossas competências, as qualidades e ser arrogante. Mentira que contaram pra você. Cola aqui comigo até o final desse vídeo pra você entender a verdade. Não tem linha tênue. Saber quem você é nunca será arrogância. Porque saber quem você é significa saber as suas qualidades e competências e também as suas fraquezas. É reconhecer os medos e os fracassos e também os acertos e a coragem. Percebe? Então, esse conteúdo é muito sobre você fazer essa diferenciação do se amar, do se cuidar e de não cometer excessos buscando cuidar do outro. Talvez, quando eu pensei o conteúdo, a ideia não fosse exatamente isso, mas
inspirado por muitas coisas que aconteceram nos últimos dias, eu reajustei a rota, porque esse também é um ensinamento importante. Às vezes a gente precisa fazer reajustes e com o carro andando. Então, esse tema, pra mim, ele se tornou muito caro, porque eu falei pra vocês, eu tenho essa missão de combater a ideia de que quando a gente se cuida, a gente de alguma forma tá sendo egoísta. Tem uma outra ideia falsa, que eu quero dar um exemplo aqui pra vocês, que é quando a gente faz de tudo para cuidar do outro, ser legal com o outro, e aí você chega na sua terapia e diz, tá vendo porque não dá certo pra mim? Eu sou muito boa, eu sou muito empática, eu faço tudo pelo outro, eu sou muito legal, eu não consigo não ser gentil. O que você não tá percebendo é que muitas vezes não é pelo outro, é por você. Até porque a frase diz, eu faço, eu sou legal, eu. O que tá no centro aí, né? Quase como uma aula aí de gramática. Quem é o sujeito dessa frase? Quem é o sujeito dessas ações? O eu, ou seja, você. Então, eu não tô dizendo que você é uma pessoa ruim ou egoísta, entende o que eu quero dizer? Às vezes a gente acha que é pelo outro, mas na realidade é por nós. É porque nós não conseguimos dizer um não, colocar um limite. Nós não conseguimos lidar com a possibilidade de não sermos vistas como alguém que faz tudo certo, tudo perfeito, que é uma pessoa generosa, empática e tudo isso. Então, tem algumas camadas internas que a gente precisa mergulhar e por isso a terapia é um processo de autoconhecimento tão importante. Para você não cometer esse tipo de excesso. Não há problema nenhum em se amar, não há problema nenhum em amar o outro, desde que a gente entenda os limites, esse muro que separa até onde eu vou e até onde começa o outro. Esse conteúdo te ajudou? Você lembrou de situações? Deixa nos comentários, eu quero trocar com você sobre esse assunto. Tem dúvidas, perguntas? Deixa no comentário. Gostou do conteúdo mesmo? O que você vai fazer? Pegar o link e jogar no universo, em todos os seus grupos, até no da família, hein? Joga e sai correndo. Não é assim que a gente faz? Então, até no da família. E claro, se inscreve no sininho para ativar as notificações. Eu quero deixar aqui até um comentário para quem já me acompanha há algum tempo aqui no canal. Eu vou precisar diminuir um pouco a quantidade de vídeos no canal, porque a gente precisa fazer escolhas. E eu estou fazendo escolhas de novos investimentos, porque sou uma mulher de negócios. Então, tô dando uma repaginada, mas em breve eu voltarei com vídeos semanais. Por enquanto, eles não serão. Então, ativa o sininho para toda vez que a gente colocar um vídeo aqui, você ser avisada, você ser avisado, tá bom? E claro, pede pra todo mundo me seguir, ajude essa psicóloga a crescer aqui no canal, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo e lembra, não há problema nenhum em se amar, a linha não é tênue quando a gente se conhece, a gente sabe até onde vai a gente e até onde começa o outro. Tchau, tchau.